Olá pessoal, vamos então dar continuidade aí às aulas, né? Neste vídeo a gente vai ver integração por substituição trigonométrica. Não tem muito segredo, né? Na verdade é um método onde a gente vai, em determinados casos, usar determinadas substituições para cair numa integração de funções trigonométricas, tá? Casos abordados são o seguinte: então toda vez que o integrando aparecer no integrando aparecer algo do tipo raiz quadrada de uma constante ao quadrado menos x ao quadrado mais x ao quadrado, ou o contrário, né, x ao quadrado menos constante ao quadrado, então aí a gente vai, essa constante maior do que zero, a gente vai entrar no caso de substituição trigonométrica. Para cada caso desse, vai ter uma substituição conveniente para facilitar os cálculos e a gente vai recair numa integral de uma função trigonométrica. Então vamos ver cada caso. Então, o primeiro caso, tá? Quando aparecer a ao quadrado menos x ao quadrado, a substituição conveniente é fazer x igual a constante que aparece vezes o seno de θ de θ. Para lembrar dessa substituição, a gente tem um triângulo retângulo que associa a essa substituição. Eu estou fazendo uma restrição aqui, ó, de θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é só para que eu tenha garantia da bijeção, porque quando eu faço uma substituição, uma mudança de variável, eu tenho que conseguir ir e voltar para a variável inicial. Então eu preciso de uma bijeção, tá? Não se preocupem com essas restrições. O que importa para a gente aqui é mais a parte técnica, né? Então se preocupem com cada caso a substituição conveniente. Então observem que neste caso eu tenho aqui x igual a seno θ. E esse é o triângulo retângulo correspondente. Por que esse é o triângulo retângulo correspondente? Qual é a função trigonométrica mais fácil que relaciona a constante, o ângulo e o x? Notem que aqui vale, né, Pitágoras. Esse é o quadrado mais esse é o quadrado vai dar a ao quadrado. E a função trigonométrica seria o seno, né? Porque daí aqui eu tenho, então, seno de θ, usando aquele triângulo, é x sobre a. Por isso, então, que o x é a seno de θ. Ok? Lembrem sempre, toda vez que aparecer a substituição trigonométrica, eu vou ter, então, o dx, a derivada, né? Neste caso, então, fica a cosseno de θ. E eu preciso entender quem é, porque isso aqui é que nos interessa mais, né? Quem é essa raiz aí, né? Como é que fica? Eu vou deduzir aqui nos slides, tá? Mas pensem no triângulo retângulo, que é até mais fácil. Qual é a função trigonométrica que relaciona a raiz, o θ e o a? Cosseno de θ é a raiz sobre a. Por isso, então, que a raiz vai dar o quê? A cosseno de θ. Então, aqui eu tenho a substituição trigonométrica completa aí para todos os termos que vão aparecer na integral. Tá? Aqui está feita a dedução analítica mesmo, ó, que é justamente onde eu uso essas restrições. Porque eu vou trocar então x por a seno de θ, aí eu uso a identidade trigonométrica, chego em a quadrado cosseno ao quadrado de θ, e aí eu tenho, tira a raiz, isso aí que ficaria módulo, a gente está considerando o a positivo, então o a sai, mas ficaria módulo do cosseno. Porém, o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se eu pensar lá no ciclo trigonométrico, eu tenho aqui, ó, o eixo do cosseno, o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Então, justamente, eu posso tirar o módulo e eu não preciso considerar o módulo. Ok? Então, aí eu tenho todo mundo deduzido. Então, este é o primeiro caso. Lembrem-se, a quadrado menos x quadrado, e essa é a disposição no triângulo retângulo. Tá? Segundo caso, soma, quando eu tenho x quadrado mais a quadrado, disposição no triângulo retângulo. Função trigonométrica que relaciona θ, x e a. X sobre a é a tangente de θ. Consequentemente, eu tenho a derivada
dx, que é secante ao quadrado de θ dθ. Tá? E aí, para pensar na raiz, qual é a função trigonométrica que relaciona a raiz com θ com A? Mais fácil. A sobre a raiz é cosseno. Então é o inverso, né? Isso sobre A é 1 sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. Então por isso que aqui, passo o A multiplicando, eu tenho A secante de θ. Tá? Só para ficar claro, isso aqui então é A vezes 1 sobre o cosseno de θ. Só para ficar claro que eu estou usando o inverso do cosseno, tá? Consequentemente, aqui eu tenho as restrições também, para que eu possa sumir com o módulo aqui, ó, e ter uma abjeção. Então, eu consigo ir e voltar sem problemas, ok? Então, aqui eu tenho a raiz da soma, eu tenho como sendo secante. Então, quando aparecer a soma lá dentro da raiz, na integração, eu vou trocar por a tangente de θ, beleza? E o último caso é quando eu tenho x² menos a². Disposição no triângulo retângulo, toda hora tem que valer Pitágoras. Então aqui, ó, a² mais esse ao quadrado, vai cortar o a² com a², vai sobrar o x², que é a hipotenusa ao quadrado. Ok? Novamente, x então, θ e a é relacionado pelo inverso do cosseno, que é a secante. Derivada, a secante de θ tangente de θ, porque eu estou fazendo uma mudança de variável. E aí, de novo, quem relaciona a raiz, θ e o a? Tangente, não é isso? Tangente de θ é x sobre a. Então, neste caso, a raiz vai aparecer como sendo a tangente de θ. Então, para cada caso, a mudança conveniente para cair numa integração trigonométrica. Beleza? Então, vou fazer aqui alguns exemplos aí, mais especificamente, eu acho que 2 exemplos para ver como é que a gente aplica. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem um resumo, tá, do que a gente restringiu, da mudança conveniente e a identidade que foi usada para deduzir o que dava a raiz. Tá? Mas se lembrar do triângulo retângulo na disposição em cada caso, fica bem fácil. Então vamos lá. Raiz quadrada integral, raiz 9 menos x² sobre 2x² dx. Bom, eu já posso deixar o meio de fora. E agora vamos lá. Aqui o meu triângulo retângulo vai ficar como? Θ, aqui então aparece a raiz 3² menos x², né? Então o meu a é o 3, ok? Aqui aparece o x e aqui aparece o 3. Mudança conveniente para este caso é a do seno. Então eu tenho que x é igual a 3 seno de θ. dx, 3 cosseno de θ dθ. E a raiz? Raiz de 9 menos x² vai ficar. Qual é a função que relaciona? Quando eu tenho ali o θ, o 3 e a raiz, é cosseno, né? Então isso aqui é 3 cosseno de θ. Todo mundo enxerga aqui? Ó, cosseno de θ é a raiz sobre 3. Passo 3 multiplicando, por isso que eu tenho 3 como sendo cosseno de θ. Aí substitui todo mundo lá na integral e vê o que acontece. Então vai ficar lá, ó, 3 cosseno de θ, que é a raiz. O dx é 3 cosseno de θ, dθ, sobre o que tem ali? X ao quadrado. X ao quadrado é 9 seno ao quadrado de θ. Então a gente chegou aqui, 9, vai embora, o meio da integral cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Isso aqui é igual a 1 meio da integral da cotangente ao quadrado de θ. Tudo bem? E aí? Bom, e aí acontece o seguinte, né? Duas maneiras. Ou aplica direto as fórmulas de recorrência que a gente tinha,
ou usa a identidade trigonométrica e vai para cossecante ao quadrado de θ menos 1 de θ. E isso aqui, então, é 1/2 integral da cossecante ao quadrado. Lembra? Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, a integral da cossecante ao quadrado é menos cotangente. Então, isso aqui fica menos cotangente de θ menos θ sobre 2, né? Mais c. Beleza? Só que não terminou o problema. Por que não terminou o problema? Porque a solução está em θ. Eu distribuí 1/2, tá? A solução está em θ. E a gente precisa voltar para x. Só colocar aqui para eu poder apagar ali do lado. Então a gente está aqui, ó. Como é que eu vou voltar para x? A gente vai usar o triângulo. Chegamos nisso aqui. O que eu preciso? Preciso saber quem é cotangente de θ e quem é θ. É isso? Bom, olha aqui para o triângulo. Eu preciso então da função cotangente de θ. Cotangente de θ é quem? É o inverso da tangente. Então é a raiz sobre x. Então cotangente de θ é a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, né? E o θ? Eu também vou precisar para substituir. O θ é várias opções aqui, né? Mas eu tinha lá cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tinha aqui seno de θ era x sobre 3, ou seja, o θ é o arcseno de x sobre 3. Aí eu tenho todo mundo e é só substituir aqui, ó, na cotangente de θ, vai virar a raiz. Então o resultado da integral 1/2 da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx vai ser menos 1/2 que multiplica. Vou deixar o mais 1/2, né? Então vou colocar menos aqui dentro. A raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x menos arcseno de x sobre 3 mais c. Aí acabou. Tudo bem? Então substituir quem era cotangente, substituir quem era o θ sozinho. Lembra que eu tinha restrições? Olha só, eu posso fazer o inverso do seno justamente por isso, porque eu tenho abjeção ali, tá? E aí então tá resolvido o problema, ok? Aqui está feito a dedução de quem era cotangente usando a parte mais analítica mesmo, tá? Mas por isso que eu gosto do triângulo retângulo, que ele facilita bastante. Aí está o resultado. Vamos fazer mais um aqui. Agora está lá, integral x ao quadrado sobre 3 vezes a raiz x ao quadrado mais 4. Então, neste caso, estamos aqui com o θ, aqui é x, o a é 2 e aqui é a raiz x ao quadrado mais 4. Tá? Qual é a função conveniente? Eu sei que tangente de θ é x sobre 2, ou seja, o x é 2 vezes a tangente de θ. Deriva a tangente, secante ao quadrado. Então, o dx é 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Falta a raiz. Quem relaciona aqui a raiz, o θ e o 2 é o cosseno, né? Cosseno de θ é 2 sobre a raiz x ao quadrado mais 2, desculpa, mais 4. Consequentemente, passa a raiz multiplicando, passa o cosseno dividindo, vai ficar 1 sobre cosseno. Então, a raiz de x ao quadrado mais 4 é 2 vezes
1 sobre cosseno, que é secante de θ. Aí eu tenho todo mundo. Substitui lá na raiz, x. Então vai ficar 1/3 integral x ao quadrado, 4 tangente ao quadrado de θ, sobre raiz 2 secante de θ. E falta o dx. O dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Beleza? Agora sim substituindo todo mundo. Então aqui deu, ó. Simplifica esse 2 com esse 2. 4/3 da integral. Simplifica esse quadrado com essa secante de tangente ao quadrado de θ vezes secante de θ dθ. E agora, como é que resolvemos a integral trigonométrica? Lembra, derivada da tangente é secante ao quadrado, se a gente fosse pensar numa substituição simples. Só que secante ao quadrado não aparece aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar tudo para uma função só, para daí usar a fórmula de recorrência. Como eu tenho tangente ao quadrado aqui, uso a identidade trigonométrica e vou fazer isso aqui virar tudo secante. Então vai ficar lá 4/3 da integral tangente ao quadrado é secante ao quadrado de θ menos 1 vezes secante de θ dθ. Então aqui ficou 4/3 da integral secante ao cubo de θ menos secante de θ dθ. E agora, fórmula de recorrência. Aí não tem segredo, gente. Então vou vir aqui para os slides que está feito, tá? Para ver o quanto vai dar aqui, ó. Usando a fórmula de recorrência, estamos aqui. Fórmula de recorrência para secante. Aqui. Apliquei a fórmula. Então ficamos com secante vezes tangente. Aqui sobrou 1/2 da secante menos 1 integral de secante. Então vai sobrar um menos meio aqui, né? E a integral da secante, ln da secante mais tangente. Tá? Essa integral que sobra aqui, ó. Então a gente chegou nisso aqui, ó. Aplicando fórmula de recorrência e aplicando a tabela. Precisamos voltar, então, para as funções iniciais, em relação a x. Vou apagar aqui, para poder voltar. Vamos olhar para o triângulo. Quais as funções que eu preciso? Secante e tangente. É isso que eu preciso para poder substituir aqui, não é isso? Então tá. Quem é a secante? Secante é 1 sobre cosseno, ou seja, o inverso do cosseno. Aqui eu tenho o seguinte, cosseno de θ é 2 sobre a raiz de x ao quadrado mais 4. Então, a secante de θ é o inverso disso, é a raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2. Pronto. E a tangente é mais fácil, né? Tangente de θ é x sobre 2. Então, volta tudo lá. Então, a gente chegou na integral 2/3 secante vezes tangente. Então, isso aqui vezes x sobre 4, não é isso? Raiz de x ao quadrado mais 4 é este produto, secante vezes tangente, menos 2/3 vezes ln do módulo secante. Raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2. Mais a tangente, que é x sobre 2. Módulo mais c. Aí acabou. Tá? Então lembrem-se, toda vez vai resolver a integral em θ, mas aí depois precisa voltar para a variável inicial, que era x. Tá? E para isso, o triângulo retângulo funciona muito bem. Beleza? Só para conferir aí. Então tá, 2/3 vezes x sobre 4 aqui, a raiz, menos 2/3 ln da soma mais c. E aí acabou. E aí com isso a gente fecha então os exemplos aqui, tá? Das substituições trigonométricas. Não tem segredo.